continuando aqui, a gente pode falar um pouquinho mais sobre a questão de Emile Durkheim, sociólogo muito importante, tá certo? Aqui ele pontua que a sociologia, ela tem como principal fator de estudo a consciência coletiva e os fatos sociais. Importante aqui, meu aluno, focar na questão dos fatos sociais do Emile Durkheim como um fator relevante para a questão da análise do comportamento humano. A gente começa falando daquela distinção de ética e moral. Vamos falar muito mais disso na filosofia. Mas ética, entenda como um comportamento extrínseco, que vai de dentro para fora do homem. Ele aborda de uma forma geral o comportamento da sociedade em relação a hábitos e causas. Já a moral seria aquilo mais intrínseco, de fora para dentro do homem. E ali ele vai analisar de uma forma mais seca, mais fria, o que é certo e errado, a partir de atitudes, comportamento, moral, costumes e virtudes. E aqui, quando ele pega a questão do fato social, ele engloba isso a um conceito que aparece um pouco em questão ética, comportamentos que estão formados naquela sociedade. Entenda, meu aluno, que para Durkheim, sociólogo muito importante, a questão dos fatos sociais, ele forma-se por uma consciência coletiva. O que é isso? Minha gente, imagine o seguinte, por que homicídio é crime? Por exemplo, porque lesão corporal grave é crime, lesão corporal leve, tortura, ou qualquer outro tipo de conduta que no nosso Código Penal é considerada típica, ou seja, crime. Por quê? Para Durkheim, ela nasce de uma consciência coletiva, ou seja, várias mentes pensantes convergiram, juntaram-se, formando o entendimento de que essa conduta deveria ser proibida, porque ela fere bens externos a esse ser humano. Mas percebe, se você pensar um pouquinho, meu aluno, onde está escrito ou definido, antes de reunião de pessoas, que bater em outra pessoa seria crime? Porque a gente pode pensar, por exemplo, no passado, existiam as primeiras noções de direitos humanos, Código de Hammurabi, aquele famoso olho por olho, dente por dente. Se você de alguma forma me ferisse ou ferisse um filho meu, eu teria como direito retribuir esse dano no seu filho ou dano no seu corpo como você feriu a mim, de forma proporcional. Para aquela época, para aquele período, era algo normal, aceito e até mesmo considerado justo. Hoje não. Hoje a gente entende isso como vingança e você vai ser punido pela lei. Então o que mudou de lá para cá? Percebe que não existia nada escrito antes disso que definia esse comportamento como certo ou errado e que assim nasce de uma consciência coletiva que pode mudar ao longo dos anos. Então isso que Durkheim defende. É por isso que eu comento aquilo que eu falei alguns minutos atrás em relação ao aborto. Neto, porque você opina e muitos cientistas sociais também opinam nesse lado de que daqui a algumas décadas ele vai ser totalmente livre em alguns países. Porque nasce dessa consciência coletiva. Que mesmo algumas pessoas discordando disso por questão de fator social, religioso, biológico, humano, seja quaisquer que for os motivos, ainda assim, os fatos sociais levam a cada ano a convergir nesse entendimento de que ele será totalmente livre, certo? E aí, nos fatos sociais, você vai estudar tanto as causas que levam a ele, quanto a função desse fato social. Nesse questão da consciência coletiva, que vai convergir em relação a várias mentes, levando a esse entendimento, você vai conseguir observar também, meu aluno, crenças e sentimentos comuns à média da sociedade. E o que importa é essa média. Essa maioria vai gerar esse entendimento que tem por padrão dentro dessa sociedade. Durkheim, meu aluno, também foi muito importante em relação à teoria do suicídio. Ele propõe, no livro dele chamado O Suicídio, elencar os motivos que vão levar a isso. Eu sei que é um tema um pouco forte de se falar, mas é um tópico que cai muito em prova, já que ele foi um dos precursores da sua área em relação a isso. Percebe o seguinte, meu aluno, observe com cuidado esses dados aqui. Aqui nessa parte esquerda ele fala sobre integração. Quanto maior ascende, ou seja, nesse nível maior, a integração é maior nos indivíduos. E diminuindo, a integração vai ser menor. Já nesse caso aqui da regulação, o gráfico que descende, ou seja, para baixo, a regulação será maior. E para cima, a regulação será menor. Neto, o que é essa integração? União, minha gente. União dos seres, da sociedade. E o que é essa regulação? Regulação de algum órgão, sobretudo o Estado, o poder estatal. Observe o seguinte, temos 4 tipos de suicídio para Durkheim, isso cai em concurso, tá certo? O primeiro deles é o suicídio do tipo altruísta. O que é isso? É você, de uma forma, encontrar no meio externo
algo que valha mais a pena morrer do que viver. Nossa, Neto, que poético, né? Muito bonito, né? Neto, me dá um exemplo. Os kamikazes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, invadiram a ilha de Pearl Harbor para tentar derrubar algumas bombas que destronassem alguns tipos de navio, etc., da Marinha Americana. E ali eles terminavam que muitas vezes, por falta de cargo, até mesmo para aumentar o dano, colidiram os seus próprios aviões naqueles navios americanos, ali cometendo um suicídio do tipo altruísta para Durkheim, em que para eles era mais importante concluir a missão, causar mais dano ao inimigo do que a sua própria vida, certo? Os kamikazes são exemplos clássicos, até por isso tem aqui esse avião aqui simbolizando esse chamado de suicídio altruísta. Também acontecia muito no Japão antigo a questão dos samurais que, em caso de desonra, algum tipo de cometimento de alguma proibição de algum código existente da época, eles cometiam o seu próprio, né, até um pleonasmo isso, mas o seu próprio suicídio. Aqueles atos simbolizados em muitos filmes, né, de samurais, em que eles pegam a sua katana e perfura o seu abdômen, é um tipo de suicídio altruísta, em que ele encontra de forma externa um motivo para morrer mais do que nele próprio. O próximo tipo de suicídio seria o suicídio egoísta. Esse é o que a gente costuma ver e entender no senso comum. O indivíduo ele está com uma dor interna que sobrepõe aos seus motivos de viver. Ele não encontra motivo para viver. Está com uma dor interna que aflige ele, que suprimiu. Isso se torna maior do que os seus motivos para viver, para sorrir, para conseguir seguir a sua vida. Aqui mostra uma pessoa sentada em uma posição, chorando, triste. Esse é o tipo de suicídio mais comum e que é o mais divulgado. A gente entende isso aqui como suicídio genérico, que é o do tipo egoísta. Aqui a gente vai ter o suicídio anômico, inclusive vem de um termo criado por Durkheim, que é a anomia. A gente vê muito que o termo a, do grego, ele anula o termo seguinte, anomia. Gente, anomia é ausência. Neto, como assim ausência? De um controle de regulação estatal. Aí muita gente fala, Neto, é sinônimo de anarquismo? Peraí, não é sinônimo de anarquia, de ausência de um poder estatal, de um órgão regulador. Mas parece-se um pouco com isso. É um ambiente em que não há, olha o símbolo, não há nenhum tipo de regulação, não há controle. E a partir disso, o indivíduo ele termina perdendo o sentido de viver pela ausência de controle, certo? Então a liberdade ela é perigosa para Durkheim. Às vezes a gente que fala, né? Eu queria ser livre para fazer o que eu quero. Peraí, mas num estado de liberdade total, se é que existe isso, o indivíduo se sente perdido nessa anomia. O último tipo de suicídio é o fatalítico, ou fatalista. Ele aqui preza no sentido de regulação total. Aqui tem uma câmara de vigilância, indica-se isso, que o indivíduo, diante de um controle estatal completo, ele termina por cometer suicídio para evitar passar por esses problemas. Acontecia isso muitas vezes, minha gente, em relação aos trabalhadores escravizados dentro do nosso Brasil, certo? Sobretudo indígenas e africanos no estado de escravizado. Eles estavam diante de tanta dor naquela situação, tanta dor que eles terminavam por cometer suicídio. Acontecia muito em relação aos africanos durante a sua vinda para o Brasil nos navios negreiros. Eles estavam ali naquela situação, sabiam o seu destino, né? Sabiam o seu destino de ser escravizados, até provavelmente o fim da sua vida, e muitos cometiam suicídio, se afogando nos mares do oceano para não chegar até o Brasil, não somente o Brasil, né? Existiam outras colônias com escravizados, mundo afora, porque eles preferiam a morte do que a escravidão. Então, um suicídio tipo fatalista, quando há um controle muito grande diante daquele indivíduo, certo? Não.